Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, eu quero convidar a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe também seus comentários, para que mais e mais pessoas possam ver e estudar conosco, a palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 11 da classe de juvenis, a qual vai tratar de um tema muito importante, que é vida após a morte. A morte é uma realidade para todos os seres humanos. Todos os seres humanos um dia irá se deparar com a morte. Mas nós veremos nesta lição que a morte não é o final de todas as coisas, não é o final do ser humano, mas a morte é uma nova etapa, um novo início, de uma nova vida. E nós veremos aqui que este início dessa nova vida, da eternidade, pode ser para perto de Deus, com Deus, ou pode ser também longe do Senhor, longe de Deus. A leitura principal dessa lição está em Mateus capítulo 10, versículo 28, que vai dizer: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui na nossa leitura principal, nós já vemos aqui de maneira bem clara que nós não devemos temer aqueles que podem matar o nosso corpo e não podem matar a nossa alma. Mas aqui na leitura principal, nós já vemos que nós devemos temer sim aquele que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo, que é o nosso Deus. O nosso Deus, ele pode sim dar destino eterno e fazer com que a nossa alma sofra, longe dele. E é isso que nós devemos nos atentar nesta hora, O temor ao Senhor, a palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios que é o princípio da sabedoria. Aquele que teme a Deus, que não teme a Deus, melhor dizendo, nem começou a ser sábio. Por quê? Porque a gente entende que a nossa vida aqui nesta terra, neste presente momento aqui, ela é passageira e que a nossa verdadeira morada é no céu. E para que nós possamos herdar a verdadeira morada nos céus, ao lado de Deus, é necessário nós entendermos em primeiro momento que o nosso Deus, que o Deus Criador dos céus e da terra, ele é o autor da vida e ele também é quem nos direciona para estar próximo a ele. Em João 3,16, eu gosto muito deste texto bíblico, vai dizer que Deus amou o mundo. Todos nós, todos os seres humanos, são amados por Deus. Não há exceção de nação, de raça, de credo, de religião. Deus, ele ama todos, todos de maneira que não tem comparação de um ser humano para outro. Porém, aqueles que aceitarem este amor a Deus no seu coração, a fé em Jesus Cristo, eles sim alcançarão, a eternidade com o Senhor. Quero contar aqui uma rápida história antes de nós entrarmos aqui na nossa lição, no tópico da nossa lição. Há uma pessoa que foi condenada pelo rei, um determinado rei. E este rei recebeu uma visita de alguns amigos dizendo que aquela pessoa que o rei condenou, que o rei mandou ir para a prisão, essa pessoa era uma pessoa boa e não merecia sofrer aquilo que estava sofrendo. O rei então teve uma ideia: eu vou me disfarçar, eu vou me vestir de uma maneira diferente e vou conhecer melhor este prisioneiro. Foi até a carceragem, foi até a porta da prisão e disfarçadamente o rei foi até lá com uma carta dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. E o rei chega nessa carceragem e começa a conversar com o prisioneiro. Olha só, eu ouvi falar que você não merecia estar aqui. O que foi que aconteceu? E essa pessoa que foi condenada pelo rei não se atentou
não quis ouvir aquela pessoa, não quis, mandou dizer para aquele homem, o rei que estava disfarçado, para ele ir embora, que não queria saber de nada, que não queria saber de Deus, que não queria saber das palavras daquela pessoa, daquele homem que estava na sua frente. Aí o rei insistiu em perguntar para ele, contar um pouco da história dele. Ele não quis contar a história. O rei disse que tinha um presente para ele dentro do livro, dentro da palavra de Deus. Ele também não quis o presente. E o rei foi embora. Quando o rei foi embora, chegou o carcereiro, né, e falou para o prisioneiro que estava preso: olha só, aquele que veio aqui era o rei disfarçado. E dentro daquela Bíblia Sagrada, dentro daquele livro, estava a carta de soltura, a tua carta de perdão e de soltura. Por isto, tu rejeitou esta carta e rejeitou também os conselhos do rei. Agora você vai ser enforcado. Quando foi na hora do enforcamento do prisioneiro, ele pediu para falar algumas coisas antes do enforcamento. E ele disse: olha, eu estou sendo enforcado não pelo pecado que eu cometi, pelos erros que eu cometi. Eu estou sendo enforcado neste momento morto pelo perdão e o amor que eu rejeitei do meu Senhor. E a mesma coisa acontecerá conosco. Não é pelos nossos pecados, não é pelas nossas falhas que nós seremos condenados, mas é em não receber este amor de Deus, não receber a sua palavra nos nossos corações, não querer ser moldado pela palavra de Deus, não querer ser instruído pelo Espírito Santo, para que nós possamos andar em retidão com o Senhor. Então nós temos que refletir nisso, para que o nosso destino eterno possa ser sempre ao lado do Senhor. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, do 20 até o 28. Eu aconselho os irmãos a lerem esta leitura bíblica em classe, para que os alunos possam, então, fazer a ligação daquilo que está sendo lido na sua classe aí de juvenis para com os pontos que serão abordados aqui. O primeiro ponto vai dizer a realidade da morte. A morte é uma das maiores certezas da humanidade. Após a entrada do pecado no mundo, por intermédio de Adão e Eva, a morte passou a fazer parte da nossa vida. Ela não só teve origem no pecado, como também é o seu resultado final. Paulo foi enfático ao dizer que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6, 23. Mas conforme a continuação desse versículo, não está aqui na nossa lição, mas eu quero enfatizar aqui para os queridos amigos, irmãos, professores, o salário do pecado é a morte, Paulo falando, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito, o perdão de Deus gratuito, a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas é o dom da salvação, é o perdão de Deus, né? É aquilo que eu falei no início, é a carta de alforria, a carta de perdão que Deus nos entregou e nós precisamos aceitá-lo para que nós possamos então ter o nosso destino certo. Todos nós indistintamente nascemos, crescemos e morremos. Este é o ciclo do ser humano, nascer, crescer e morrer. Um dia todos nós passaremos por este ciclo e no momento da morte, no momento em que nós fecharmos os nossos olhos, nós abriremos na eternidade, ou longe de Deus, perto de Deus, ou então, infelizmente, longe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia trata a morte com algumas palavras, né, mas significam praticamente a mesma coisa. Por exemplo, em João capítulo 11, versículo 11, ele trata a morte como dormir, como se a morte fosse um sono, né? Se a morte fosse apenas um momento de descanso, mas quando a palavra fala em dormir, quem dorme é o corpo, mas na verdade a pessoa em si está morta, né? Em Gênesis 35, 18, vai tratar da morte como se a alma tivesse saído, né? Tivesse saído de uma pessoa, né? Filipenses 1, 23 vai tratar da morte no sentido de partir, aquele que partiu. Em Salmo 115, 17 vai tratar da morte como descer ao silêncio, descer até as profundezas abaixo da terra em silêncio. Em Gênesis 3, 19 vai tratar da morte como tornar-se a voltar ao pó, o corpo voltando ao pó. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15, vai tratar da morte como deixar este tabernáculo, deixar esta vida. Então aqui são alguns exemplos
que a Bíblia traz a realidade da morte, né, de uma maneira diferente, mas tem o mesmo sentido, que explica a pessoa, que fala para a pessoa, que fala para o leitor que está lendo, que a pessoa, na verdade, ela morreu. Ponto 2 da nossa lição. Antes do ponto 2, eu quero tratar aqui um assunto para os irmãos, que após a morte, não há como mais a pessoa querer tomar decisões, né, na eternidade. Porque após a morte, segue-se o juízo, é o que diz Hebreus 9:27. Após a nossa morte, não tem mais possibilidade de alguém na eternidade tomar a decisão, porque após a morte vai vir o juízo de Deus sobre aquela pessoa que viveu aqui nesta terra. E esse juízo é para julgar, né, se ele foi uma pessoa que praticou as boas obras através da fé em Jesus, ou ele não creu em Jesus, não creu no Filho de Deus, e com consequência disto, não praticou as boas obras. Ponto 2, 2 caminhos, uma morada eterna. A vida é feita de escolhas. Diariamente nos deparamos decidindo entre uma coisa ou outra, da mais simples às mais complexas. Irmãos, eu quero aqui destacar um assunto para vocês, que diariamente, todos os dias, nós temos o poder de escolha, nós temos o livre-arbítrio dado por Deus, para que nós possamos então decidir aquilo que nós faremos da nossa vida, quer seja boa, quer seja mal. Quero lembrar aqui os irmãos que, mesmo não decidindo algo, já é uma decisão. Como é que eu posso dizer isso? Porque assim, se eu quero muito comprar um celular, por exemplo, e eu não compro este celular, significa que eu já escolhi não comprar. O meu poder de decisão já está adquirido, já está colocado naquela prática. E qual é a nossa decisão hoje? Servir a Jesus Cristo, ir para a casa de Deus, adorar a Deus, fazer meditação na sua palavra, falar com o Senhor, ter o entendimento que nós precisamos saber a vontade de Deus. E quando eu não me disponho a fazer estas coisas que eu acabei de falar, naturalmente eu já estou tomando a decisão de não servir o Senhor. Por isso é importante nós sempre nos colocarmos na disposição certa, na hora certa, para servir, para adorar. Uma certa feita, tem uma história que eu escutei, né? Inclusive, uma história recente, que uma pessoa estava em cima de um muro. De um lado esquerdo do muro estavam os anjos de Deus e o próprio Deus. Os anjos de Deus estavam gritando para aquela pessoa que estava no muro: vem, pula para o lado de cá, vem para cá, pula para esse lado aqui, que aqui é o lado do bem. E do outro lado esquerdo do muro, do lado direito, do lado esquerdo, os anjos, do lado direito estavam os demônios e Satanás. E os demônios e Satanás estavam praticamente calados, não diziam nada, não falavam nada. E aquela pessoa que estava em cima do muro ficou observando os dois lados, os anjos gritavam, os demônios ficavam calados. Então ele resolve perguntar: por que os demônios, para Satanás, por que os demônios estão calados e o Senhor também está calado? Não me responde, não fala nada para mim. Aí Satanás ironicamente fala para ele: é porque o muro já é meu. Então, naturalmente, aquela pessoa indecisa por esta história, ela já tinha tomado a sua decisão de não ir para o lado de Deus. Por isso é importante nós nos colocarmos na posição, né, de adoradores ao Senhor. Na porta larga, em Mateus 7,13, vai tratar, Mateus 7, capítulo 7, versículo 13 ao 14, vai tratar da porta larga e da porta estreita. É um texto muito conhecido pelos irmãos, que vai tratar o seguinte: na porta larga e no caminho, é um caminho amplo, existem inúmeras pessoas transitando diariamente, pois o estilo de vida aceito é relativo, ou seja, pode todas as coisas, pode fazer tudo, tudo é permitido. A porta larga não tem limitações. A porta larga, ela deixa você viver da maneira que você quer, da maneira que você bem entende, da maneira em que você acha melhor viver na sua vida. Pois não há certo e errado. E também não há questões de fé. Não, eu creio nisso, eu creio naquilo. A porta larga é o sentido amplo, que a pessoa pode fazer todas as coisas. Em contrapartida, continuando aqui Mateus 7, 13,
sobre a porta larga e a porta estreita, que o próprio Senhor Jesus falou. Em contrapartida, no extremo oposto, existe o caminho da porta estreita, que representa o próprio Jesus. João 10, 9 e João 14, versículo 6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A porta é Jesus. E esta porta estreita precisa de renúncia das nossas vontades. Esta porta estreita precisa de sacrifício humano. Esta porta estreita precisa de uma dedicação em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Esta porta estreita, ela precisa de uma renúncia e que nós possamos então reconhecer que sem a porta principal, sem esta porta no nosso ser, no nosso coração, nós não conseguimos adentrar e após a vida estar na eternidade ao lado do Senhor. Por isso que o Senhor contrasta aqui em Mateus 7,15, 7,13, 14, que a porta larga é esta porta que todos podem fazer tudo, e a porta estreita não, precisa de renúncia, precisa saber a vontade de Jesus, precisa saber aquilo que o Senhor nos ensinou, para que um dia, pela fé nele, nós possamos então entrar nos céus. Quero lembrar aqui aos irmãos que em Efésios, capítulo 2, versículo 8, vai dizer, 8 ao 10, vai dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação do ser humano, ela vem em primeiro lugar, primordialmente, pela fé em Jesus Cristo. E através dessa fé e desse amor para com Deus, a gente aprende que somos, por consequência desse amor, que precisamos, por consequência desse amor, praticar as boas obras. Não é as obras que nos salva, mas é a fé em Cristo Jesus. E esta fé nos faz praticar as boas obras. Ponto 3, purgatório, uma opção impossível. Aqui nós vamos tratar um pouco sobre o purgatório, que é uma doutrina da Igreja Católica Romana, e vamos entender um pouco a respeito disto. Criado na Idade Média e reafirmado no Concílio de Trento pela Igreja Católica, o purgatório nada mais é do que uma grande invenção religiosa. Não há nada na Bíblia que apoie o ensinamento de que após a morte e antes da chegada ao céu, a alma do ser humano, com exceção de alguns santos e mártires especiais, passará por um período de castigo temporal pelos pecados, a fim de purificar a alma, né? Esta doutrina, de maneira geral e resumindo de maneira bem resumida, para que os adolescentes, irmãos, professores possam entender, diz que aquele que morre ficará em um estado esperando, né, os seus pecados serem purificados, ou seja, passa por um estado de purificação, né? A alma é purificada e quando ela se torna pura, ela vai ao céu, depois da morte. Esta é a doutrina do purgatório. Eles acreditam também que através das indulgências, do pagamento de missas, o purgatório acelera a purificação da alma e esta alma pode sim, no futuro, entrar no reino dos céus, né? Entrar no reino dos céus. Mas nós vimos aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que esta é uma doutrina antibíblica. Por quê? Porque após a morte, a Bíblia vai dizer que segue-se o juízo. Após a morte, vai seguir o juízo de Deus. E que juízo é este? É justamente, né, o julgamento para saber se esta pessoa, pela sua fé em Jesus, fez todas cumpriu, né, os mandamentos do Senhor, cumpriu a vontade de Jesus, e através do amor que ele exercia na terra por Jesus Cristo, a fé nele em Jesus Cristo, aí esse julgamento será para tratar exatamente sobre isso. Aquelas pessoas que serão salvas ou aquelas pessoas que serão condenadas. Após a morte, segue-se o juízo. O ensino sobre o purgatório é antibíblico, pois não considera suficiente a morte de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. João 3,16. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, e ele diz, está consumado,
Ele leva sobre si os nossos pecados. Ele não foi pecador, mas ele se fez pecado por nós. No Antigo Testamento, para perdão de pecados, era preciso o derramamento de sangue. Um cordeiro era sacrificado, e aquele sangue daquele cordeiro imaculado, puro, chegava ao Senhor, e o Senhor perdoava a nação. Perdoava toda aquela nação dos seus erros, cobria os pecados do seu povo. No Novo Testamento, com a morte de Jesus Cristo, a expiação completa foi feita através do sangue de Jesus Cristo, o sangue do Filho de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário, o Cordeiro vivo, o Cordeiro de Deus que foi morto na cruz, para quê? Para que eu e para que você hoje pudesse ter perdão dos nossos pecados. Hoje o pecado, para quem está em Cristo, não tem mais poder para dominar a vida da pessoa. Mas nós não deixamos de ser pecadores. Quero deixar isso bem claro. Nossa tendência é pecadora, conforme Romanos 3, 23. Que nós destituímos estamos da glória de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. Porém, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora em Cristo nós somos pecadores remidos. Agora em Cristo o poder do pecado não tem mais força sobre nós. Nós conseguimos vencer o poder do pecado. Outrora, um dia eu não tinha força para vencer tais práticas. Agora, com o poder do Espírito Santo em minha vida, eu tenho poder para vencer tais práticas. Então, quem morre, o seu destino já está traçado por Deus, porque vai vir um juízo. Quarto ponto dessa lição, estamos bem guardados em Deus. Aqueles que estão salvos, aqueles que estão em Cristo, estes já morrem guardados em Deus, esperando a ressurreição do seu corpo. O estado intermediário da alma, ou seja, o estado dos mortos no período entre o falecimento e a ressurreição, embora seja desconhecido para muitos cristãos, é um ensinamento bíblico, razão pela qual merece nossa consideração. Quando a pessoa morre, há um estado intermediário, não é o purgatório. Se a pessoa morreu em Cristo, já está no estado intermediário, aguardando